Glória a Jesus. Esse é o nosso último culto à África desse ano. Vou de novo, foi para ensaio. Esse é o nosso último culto à África desse ano. Mas ano que vem tem mais. Aleluia. Louvar a Deus por cada um que nos visita. Talvez está aqui pela primeira vez. Faz um sinal com sua mão. Você que veio aqui pela primeira vez, tem uma turma boa de visitantes, né? É uma alegria ter vocês aqui, tá, gente? Sejam muito bem-vindos. Como nós recebemos bem bonitos os nossos visitantes, gente. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre para Jesus. Aplauda o Senhor por cada um dos nossos visitantes, irmãos. Glória a Jesus. Irmãos, o pessoal do Legendários estiveram aqui na frente, falando um pouquinho sobre Legendários. É claro que se eu desse esse tempo todo para eles agora, até 9 horas, eles falariam sobre o Legendários, sem falar o que acontece lá, porque, de fato, o Legendários é um instrumento nesse tempo. Eu creio que Deus trabalha por ciclos, e a cada tempo Deus envia algo novo, exatamente para nos renovar. O Legendários é um instrumento que Deus está usando nesse tempo. Esse é o tempo do Legendários. A gente não sabe por quantos e quantos anos ainda vai durar. A gente espera que seja por muito tempo. Mas depois Deus traz também um outro ciclo, um outro movimento. E é assim, isso é bom. Principalmente para alguém que está se sentindo fraco na fé, desanimado, ou até mesmo com algumas questões dentro da sua própria casa. Então, assim, o Legendários, ele veio como esse instrumento, sabe? Sabe aquele carro que não pega na chave? Mas no tranco ele vai? Legendários dá esse tranco. E assim, todas as pessoas que eu ouço falar sobre Legendários, são pessoas que realmente estão assim, não apenas, quando falam, chega quase a chorar quando fala de Legendários, mas que estão dando fruto, irmãos. Que a gente olha para a vida deles, e muitos deles eu sabia como estava antes, e quando voltou do Legendários, voltou uma nova pessoa. E eu louvo a Deus por isso. Então, irmãos, você que se interessa em fazer o Legendários, é um trabalho com homens, tá? Você que se interessa, procura a turma lá no final do nosso culto, aliás, no final da nossa reunião, porque o culto não encerra. A nossa vida é um culto prestado a Ele 24 horas. Mas assim que terminar a nossa reunião, o nosso encontro, procure eles e tenha mais informações. Agora em novembro tem um Legendários vindo aí. Belo Horizonte? Campo Belo. Eu já fui a Campo Belo. Que bênção, né? O campo lá é belo mesmo. Então, irmãos, procure eles no final e tenha mais informações. E eu digo para vocês, vale muito a pena. Amém, irmãos? Amém? Eu quero, a gente ia colocar o pastor Carlos com a gente hoje, e a Natália, o Carlinho e a Natália, ao vivo. Só que não conseguimos fazer essa regulagem toda. Somado a isso, lá na África agora são 2 da manhã, 8 mais 5, isso, 1 da manhã, né? É 1 da manhã agora na África. Então o Carlinhos normalmente dorme com as galinhas. Lá ele dorme 9 e pouquinho. E eu tive misericórdia dele, eu fui gracioso com ele. Se eu falasse que ele ia falar ao vivo, ele ia falar, ele é obediente. Mas eu falei, Carlinhos, faz o seguinte, ele falou, eu liguei para ele 4 da tarde, estava de pijama, só para você ter uma noção. Claro que lá são 9 horas, né? 5 a mais. Ele falou, pastor, estou de pijama, mas se precisar eu falo. Eu falei, de pijama? Não, eu falo de cueca. Eu falei, não. Cadê? Aí eu falei, Carlinhos, faz o seguinte, grava um vídeo de uns 4, 5 minutinhos, dá um recado para o pessoal, e a gente passa esse vídeo, está tudo certo. Amém, irmãos? Amém. É graça, amém, irmãos? É graça. Eu fui gracioso com ele, falei, grava o vídeo e manda para nós. Ele mandou um vídeo, de aproximadamente 4 minutos, depois eu tenho um outro vídeo para passar de 6 minutinhos, depois eu vou dar uma palavra, e a gente vai embora. Olha que legal. Então tudo bem, a gente faz uma mini vigília, pelo menos até meia-noite, fique tranquilo. Aliás, a gente podia fazer uma vigília, né, gente? Vamos fazer uma vigília? Vamos fazer uma vigília? Está fechado. Na reunião de pastores, a gente decide a data e anuncia aqui. Vamos fazer uma vigília. Mais tempo para o louvor, mais tempo. A gente pode fazer uma vigília diferente, irmãos. Você já repara? Onde é que nós aprendemos que o culto tem que ser assim? Louvor, palavra, avisos, dízimo e oferta, vai embora. A gente pode fazer algo diferente.
Os irmãos que quiserem uma oportunidade, sobe aqui, usa o microfone, fala, dá um recado, dá uma palavra. A gente pode liberar 1 hora nessa mini vigília, ou 1 hora e meia para oportunidades de 5 minutinhos. Quem gosta de falar, vem aqui à frente, fala um pouquinho, dá um testemunho, fala alguma coisa, dá uma palavra. Fechado? Nós vamos fazer uma mini vigília diferente dos cultos. Amém? Deus vai dar para nós a direção de quebrar tudo, fazer alguma coisa diferente dessa tradição, desse jeito de culto. A gente pode fazer culto diferente, amém, irmãos? Então está selado, a gente vai fazer essa vigília. Vamos tentar fazer esse ano ainda. Se a gente não conseguir, em janeiro, no máximo, a gente faz essa mini vigília. Amém? Amém? Glória a Deus. Bom, mas eu estava falando... Ok, então nós vamos passar um vídeo agora do Carlinhos. Está no jeito aí? O vídeo do Carlinhos. Depois do vídeo do Carlinhos, aquele vídeo que eu mandei aí no grupo também, de 6 minutinhos. Fredão, tudo certo? A risadinha sua é de quem? Não entendi ela não. Eu estou olhando para o Fredão lá atrás. Apesar de que você chama atenção, vocês estão bonitão. Mas é o Fred, o cara da mídia. Aplaudo o Senhor pela vida do Fred. Tem feito um trabalho de excelência com aquela equipe abençoada lá, essa turma toda que está lá atrás sempre servindo. E nós vamos passar esse vídeo primeiro do Carlinhos. O irmão da luz aí apaga daqui a pouco. Aqui assim, cada um está numa função. Aqui vocês não estão vendo, mas tem muita gente trabalhando para servir esse culto. E aí, assim que terminar esse vídeo, entra no outro vídeo que eu mandei no Ministério do Tema lá, com 6 minutinhos, e eu trago uma palavra e a gente vai embora para o Espaço Family, ter um tempo de comunhão, e depois nós vamos embora para as nossas casas, amém? Uns vão para a lanchonete, outros vão para a pizzaria, outros vão pagar o lanche do Zé Carlos, e por aí vamos. Pode ser. Sem as suas ofertas, não seria possível acontecer o que está acontecendo aqui na Macora. Então, mais uma vez, parabéns por esse culto África, e eu creio que Deus vai ministrar poderosamente aí nesse local. A Natália vai estar terminando nossas palavras, mas eu quero dizer também algo para vocês. Final do ano agora nós vamos ter o nosso Natal. E aqui na Zambésia nunca teve um Natal com presentes. A grande maioria das crianças aqui, irmãos, não vou dizer a totalidade, 100%, mas uma esmagadora maioria nunca teve um presente. Seja uma bola de futebol, seja uma boneca,
Ei, irmão, que benção, né? Acho que o recado já foi dado, não? Amém, meus irmãos? Vira para o seu irmão e diga assim para ele, com um sorrisinho: isso acontece. Isso acontece. É comum, né? Tudo é possível. Bom, se os irmãos conseguirem ver o que está acontecendo até o final, a gente passa no final. Se não conseguir, diga para o seu irmão assim: está tudo certo. Tudo certo. Hoje a gente tem a rede social, nós temos lá o Instagram, nós temos lá os nossos grupos da própria igreja de WhatsApp. Tem tanta forma de você ver o recado do Carlinho aqui, que fala assim: está tudo em paz. E vai estar passando para vocês em algum lugar aí, é só encontrar lá no Instagram. A gente vai deixar esse vídeo disposto para vocês. E também o outro vídeo. Isto é, se a gente não conseguir. Se conseguir, a gente ainda passa no final. Ok? Não entendi. Resolveu? Claro que pode. Isso também acontece. De resolver. Dá problema, resolve. Olha lá, aquele cantinho lá estava com um problema hoje aí, que a gente conseguiu de última hora resolver, nem ia ter data show. Olha que benção. Então, vê se vocês conseguem colocar lá perto de onde já estava, para a gente concluir esse vídeo. Ai, que benção, olha.
família, passando aqui para agradecer a Deus por você que tem participado desse projeto das casas. Olha só, a casa aqui, mais uma casa sendo entregue. Mamãe Jubida mora sozinho com seus netos, é viúva, né? Vou mostrar para vocês o antes da casa e essa casa agora. Muito obrigado por você que fez parte. Obrigado, mamãe Jubida. Obrigado, família. Deus abençoe. Gilberto, você, hein? Entrou pelo bom caminho. Então vamos lá. Jesus, me ajuda pra não cair. De novo. Aqui. Onde é que tá a água? Ai, meu Deus. Esse é o Gilberto. Gente, olha o tanto que eu já andei. Ai! Vamos lá. É cada caminho que essa menina me coloca, meu Deus. Boa tarde, mamãe. Vai comer? Ele ouvindo, obrigada. Ah, espera por mim. Ai. Algumas já receberam presentes de Deus Nunagawala wakana presente ya mulugu e outras vão receber em breve. ena wane loka hanovanene E eu queria compartilhar uma palavra bem rápida aqui. di Aleluia. Amém, meus irmãos? A gente decidiu passar esses vídeos para que vocês vejam um pouquinho da realidade do povo onde nós estamos fazendo o nosso trabalho para o Senhor, alcançando esse povo. O negócio de Deus é gente. Se você adora Deus, mas não ama gente, não há adoração. Tudo que diz respeito ao Evangelho se trata de gente, se trata de pessoas. E África, para nós que temos essa missão lá há 15 anos, não é apenas uma obra voluntária, é uma missão, é um compromisso, é uma responsabilidade. E essa responsabilidade, ela não é só dos pastores, ou só de quem vai lá, ou só do Carlinhos, da Natália, é uma responsabilidade de cada membro da igreja. E o ID, ele é para todos, irmãos. O ID é para todos. Enquanto houver um perdido, o ID é para todos. Se você foi a última alma que foi ganha nessa terra, você não tem compromisso para ganhar ninguém. Agora, como sabemos que você não é a última e que muitas almas ainda precisam ser ganhas, a gente precisa entender que ganhar você, me ganhar, foi apenas um projeto de Deus, para que outras pessoas sejam alcançadas. E cada um de nós aqui, irmãos, essa é uma obra que o Espírito Santo faz, é de dentro para fora, mas a nossa parte é trazer esse entendimento, para que de fato o Espírito Santo faça essa obra. Por isso há a necessidade da pregação, do ensino, para que uma hora o Espírito Santo, encontre esse lugar em você. Mas cada um de nós aqui tem uma responsabilidade, nós temos uma missão, nós temos um compromisso. E esse é o nosso chamado. E eu espero que o Espírito Santo mobilize cada um de vocês por alguma ação. Então a gente sabe que você pode ir. É num culto como este, que acontece em muitas igrejas, que acontece o despertamento. Muitas pessoas que hoje fazem missões, que estão na África, em outras partes da África mesmo, até mesmo no Oriente Médio, na Europa, em qualquer lugar que se faz missão, normalmente essas pessoas são despertadas num culto como este. Então, é comum isso, no meio da gente aqui agora, ter alguém que foi tocado e que quer ir. E é claro que há uma programação, não é do dia para a noite, uma preparação para esse ID, mas pode ter aqui agora, nessa noite, alguém que sentiu tocado mesmo forte para fazer missões em África. Ainda que seja passar um tempo lá com os nossos missionários, 3 meses, 6 meses, 1 ano, enfim. Pode ter alguém aqui agora que foi tocado. E é interessante que esse alguém pode ser alguém que não tem um centavo para ele. Entende? E por isso ele não vai? Imagine que o Espírito Santo moveu alguém aqui agora, imagine isso, moveu alguém aqui agora para ir.
Que espírito confuso é esse que move alguém para ir sem dinheiro, sem fazer outra parte? O Deus da visão é o Deus da provisão. Quando Ele dá uma visão, Ele já deu a provisão. Só resta a nós a sensibilidade para entender que nós seremos os provedores desse que Deus tocou para ir. Entende como funciona? Então, ao mesmo tempo que Deus mobiliza um para ir, Ele mobiliza o outro para contribuir. Porque às vezes o que vai contribuir, ele não pode ir, mas ele é tão necessário quanto a quem foi. Por exemplo, missionário Carlinhos, missionário Natália, se não fosse a provisão que Deus usou a resgatando, hoje usa outras igrejas aqui da cidade mesmo, a igreja lá do pastor Bill, que os irmãos estão ali, também oferta lá mensalmente, ajuda. Tem outras igrejas da cidade também que apoiam, e às vezes outras igrejas no Brasil que eu nem as conheço, e que trata direto com Carlinhos, não tem problema, mas é assim. Então Deus mobiliza outros para fazer. E é assim, é necessário que haja em cada um de nós uma sensibilidade para ouvir Deus. E é o que está faltando nos nossos dias, irmãos. A cada dia que passa, nós estamos nos tornando mais capitalista, mais eu e menos nós. Mais terra e menos céu. Mais a carne e menos o espírito. Mais retendo do que dando. Tudo que é contrário ao Evangelho. Mas eu creio que aqui, irmãos, não tem como eu falar de África e não falar de dinheiro. Não tem como. Porque é a maior necessidade lá. Até para pregar o Evangelho. Até para pregar o Evangelho. Então eu creio que aqui todos podem contribuir. Todos podem contribuir. A questão é que uns podem contribuir com mais e outros com menos. Mas todos nós podemos contribuir. E você pode tratar esse assunto direto com os nossos missionários. Não necessariamente precisa passar pela igreja. Mas eu desafio a cada um de vocês ter uma responsabilidade. E não uma oferta única, sabe por quê? Porque essas crianças que precisam comer agora em novembro, precisam comer em dezembro também. Precisa comer em janeiro, fevereiro, março, abril. Enquanto houver vida, há fome. Aliás, a gente come todo dia. O pessoal foi lá em casa, algumas pessoas foram lá em casa hoje almoçar, e algumas delas estavam ontem à noite comendo lá. Eu falei, gente, vocês comeram ontem à noite, vai comer hoje de manhã de novo? A gente come demais, mas a gente come toda hora. A gente comeu no almoço, termina, a gente vai comer de novo. Quem mora lá na África são gente como a gente. E que precisa comer tanto quanto a gente. A gente só precisa ter um coração empático e pensar nessas pessoas. Então você pode adotar na sua vida, por exemplo, um projeto que é assim. Deus deu isso aqui agora, ó. Um não por um sim. Eu vou explicar. Olha isso aqui, tão simples e que você vai fazer uma enorme diferença lá. Um não por um sim. Eu não vou lanchar hoje no final do culto para sim eu dar essa oferta para a África. Eu não vou comprar mais um tênis, eu uso os que eu tenho para sim pegar esse valor e mandar para a África. Eu não vou comprar essa camisa para pegar o valor dessa camisa e dizer um sim para a África. Quem está entendendo? Às vezes não é necessário a gente ter para dar. Às vezes o que é necessário é a gente administrar o que temos, que é para nós, dar uma segurada e dar. Você pode poupar uma comida japonesa, que tem muita gente que gosta. Você está em casa, uma sexta-feira, chega a esposa e fala, vamos pedir uma comida japonesa hoje? Tem esses negócios. Ou uma pizza, ou vamos pedir um lanche? Aí alguém, que seja o Espírito Santo lá sensível, lá na hora, fala assim, opa, um não por um sim. Vamos fazer o seguinte, quanto vai dar esses lanches aí para nós 4, ou nós 3, ou nós 2? Vai dar R$60. Pega aquele arroz do almoço, esquenta, frita um ovinho, 2 ovos para cada um, pega aquele feijãozinho para dar uma misturadinha, ninguém vai morrer de fome. Você pega esses 60 e diga não ao lanche, pega esses 60, pum, Pix. Você ia mandar para a lanchonete, para a hamburgueria, você joga na conta do Pix da África. Olha que coisa linda, irmãos.
Um não por um sim. Quantos dinheiros nós gastamos, sendo que a gente poderia poupar? Isso não significa que num próximo momento você não vai lanchar. Você vai lanchar, mas pelo menos imagine uma vez no mês, você ter um não por um sim. Um não de 30, um não de 20, ou um não de 50, às vezes você é melhor financeiramente, um não de 100, um não de 200, um não de 500, um não por um sim. Quantas coisas nós podemos poupar para separar um recurso para enviar para missões? E quanto mais a gente fizer em recursos mandar para lá, vocês podem ter certeza, mais a obra de Deus vai prosperar lá. Mais vai prosperar. Mais vamos fazer. O Carlinhos chegou a falar sobre um lugar aqui chamado Batela, que é um lugar que a gente está alcançando agora. Nós fomos lá, fizemos um trabalho lá social, de corte de cabelo, farmácia, fazer unha, até a Rebequinha virou manicure, imagina, uma criança de 6 anos, virou manicure lá. E aí, pintando as unhas daquela meninada toda, e foi uma festa. A primeira vez que nós fomos nesse lugar, deu mais ou menos, com adulto e criança, umas 600 pessoas, assim, sem chamar ninguém. Imagine, irmãos, um primeiro momento. Aí, o chefe do quarteirão nos procurou, no final, irmãos, com os olhos cheios de lágrimas. Sabe o que ele falou? Abra uma igreja aqui, abra uma igreja aqui. E aí eu falei para o Carlinhos, Carlinhos, nós temos que abrir uma igreja aqui, não tem como correr. E aí voltamos, e ainda no meu tempo que eu fiquei lá, de 25 dias, fomos de novo nesse lugar, aí já fomos para fazer um culto, até postei uns vídeos sobre o culto, aí já levamos 450 pães e fizemos um panelão de carne moída. Irmãos, é de chorar, irmãos, é de chorar. Você vê as pessoas lutando ali naquela fila enorme, para comer um pão com carne, para saciar a fome, do dia inteiro não ter comida, irmãos. Nós tivemos foi chegando criança, nós tivemos que entregar senha de adultos e crianças, aí chegamos a entregar 450 senhas, porque a gente tinha 450 pães. Carlinhos chegou para mim e falou assim, pastor, tem mais de 1000 pessoas aqui, e a gente não tinha mais pão, a gente não tinha carne moída, a gente não tinha nada. Eu fui para um canto, comecei a orar, falei, Senhor, o Senhor vai fazer alguma coisa. E aquelas senhas que tinha dado, eu falei, cara, esquece senha. E eu sei que a gente foi distribuindo pão. Irmãos, eu creio que naquele dia aconteceu a multiplicação dos pães, porque todos comeram. Todos comeram. Então aí nós estamos indo de novo. Quando o Carlinhos falou aqui, não sei se vocês prestaram atenção, que a gente tem esse trabalho com 1000 crianças que a gente faz lá na nossa sede ali, e que vai fazer com mais 1000 crianças nesse lugar chamado Batela, é nesse lugar. É nesse lugar. Lá onde você vai, irmãos, não dá nem para abrir igreja, porque se constrói um galpão desse tamanho, enche com 30 dias. Irmãos. E qual é a isca que a gente usa? Como Jesus fazia. A gente oferece o pão. A gente oferece a cura, os milagres, que Deus usa a gente lá também, em muitos casos, e oferece a comida. Eles vêm por causa da comida e a gente prega o evangelho, irmãos. E assim estamos ganhando muitas almas para Cristo. Todo sábado, irmãos, todo sábado a gente faz o nosso culto África, o culto das crianças lá, com mais de 1000 crianças. E todo sábado Deus provê recursos para dar biscoito e suco para todas as crianças, mais de 1000. Aí o Carlinhos tem os desafios dele, vamos fazer um almoço. Deus honra, o dinheiro vem, e a gente faz almoço para mais de 1000 crianças, é assim, irmãos. Então, assim, lá são muitos desafios. Eu não sei se vocês perceberam, o Carlinhos falou aqui no vídeo, agora eu vou mostrar a casa como era, e acabou que não saiu essa parte, né, porque estava em outro vídeo. E era uma casa de lata, que, não sei se os irmãos chegaram a ver, que eu postei na época. Uma casa de lata, uma lata enferrujada, uma coisa assim, que nem o cachorro do pior aqui virou um lugar desse. E aí eu falei, Carlinhos, vamos construir uma casa. Vocês viram essa casa de sapé e tal? É mansão para eles, irmãos. E uma casa dessa, para vocês terem uma noção, a gente constrói com R$2.000. R$2.000 a gente constrói uma casa dessa. E para eles é uma mansão. Entende, irmãos? Então, assim, eu creio que cada um aqui pode ser tocado a contribuir.
O que está faltando nos nossos dias não é Deus falar. Deus fala e sempre falou. O que está faltando é a gente ouvir, irmãos. O que está faltando é a gente ouvir. Deus está todo instante falando, Ele está falando aqui agora. A questão não é falar. Deus sempre falou, irmãos. Ele é o nosso Pai, Ele tem conselhos para nós, Ele tem direcionamento para nós, Ele quer nos usar, Ele quer alcançar o máximo de pessoas com misericórdia, com graça, com suprimento de necessidade, e Ele sabe que Ele alcança um através do outro, então Ele está sempre falando com a gente. O problema é que os nossos ouvidos não estão conseguindo ouvir mais, eles estão tapados acerca dessas coisas. E quando eu falo isso, eu não estou falando de todos, mas de muita gente. Você consegue falar com uma pessoa que está dormindo? Quando você fala com alguém que está dormindo, você percebe que ela não está prestando atenção, porque ela está dormindo. Às vezes eu estou lá, eu e a Érica lá, ela deita no meu peito assim, eu começo a falar alguma coisa com ela. Eu acho que meu peito é muito gostoso, irmão, porque eu acho que não tem peito igual, com todo respeito aos homens aqui, mas eu acho que no meu peito é campeão. Porque a Érica, quando ela encosta no meu peito, não dá um minuto, irmãos. Não dá um minuto. Quando eu vejo que ela está mais quietinha assim, porque aqui ela é quietinha, ela fala um pouco mais. Eu vou ter alguma coisa diferente. Quando eu olho, ela já está roncando. Mais um minuto babando. E aí o que eu estava falando, eu paro. Ou você continua falando. Se ela dormiu, ela não vai prestar atenção. Ela não vai entender. E nem sequer as minhas palavras fará sentido para ela, de modo que seja um conselho, um despertamento, enfim. Então, não há efeito falar com alguém que está dormindo. Quem concorda comigo? Quem concorda? A menos que seja o próprio Deus, numa revelação, numa visão, num sonho. Mas, humanamente falando, não há muito efeito, não há resultado. Aliás, não é muito, não há nada de resultado você ensinar. Imagina um aluno dormir na sala de aula. Ele aprende? Imagina alguém dormindo aqui. Quem está dormindo aí? Vai entender o que eu estou falando aqui? Não. Então, uma pessoa dormindo, o problema não está com quem está falando, porque quem está falando está acordado. Apesar de que tem gente que fala dormindo, né, irmão? Mas vamos esquecer esse caso aí, é uma parte. Mas normalmente quem está falando está acordado, então não tem nada a ver com quem está falando, ele está acordado. Mas tem a ver com quem está dormindo, porque quem está dormindo não está entendendo o que está sendo falado, nem sequer ouvindo, concorda, sim ou não? Sim. Então por que em Efésios Paulo diz assim, desperta, ó tu que dormes? Esse é o tempo dessa palavra, irmãos. Desperta, ó tu que dormes, e Cristo vai te iluminar, vai te dar direcionamento, vai falar contigo. Então o problema não está no falar, está nos dormindo que não ouvem, não entendem o que está sendo falado. E a gente está vivendo esse tempo que essa palavra precisa ser cumprida. Desperta, ó tu que dormes. A Bíblia diz que as 10 virgens, quando o noivo voltou, elas estavam fazendo o quê? Irmão? Está jogando bola? Vôlei, pescando, brincando de polícia ladrão, bandeirinha estourou, queimada. Não, irmãos. O que aconteceu com as 10 virgens, irmãos? Interessante isso. Eu também pensei que fosse assim, mas é quase isso. As 10 dormiram, irmãos. Aqui não é vergonha, não. Mas quem achava que só 5 estavam dormindo e 5 acordados? Não é vergonha, não. Pode levantar sua mão. Que vergonha, hein? Você pensava isso mesmo? Você até falou, né? Eu também pensava assim. Mas depois você lê o texto, Mateus 25. As 10 dormiram. Então isso significa que até crente bom, porque as virgens preparadas eram as boas. Tinha azeite na lamparina, tinha Espírito Santo, esperava pelo noivo, estava tudo certo. Mas elas estavam dormindo. As 10 dormiram. Vocês podem colocar esse texto aí para mim, por favor? Que as 10 estavam dormindo? Mateus capítulo 25, versículo por volta do 6, 7. Vocês vão achar aí que todas elas estavam dormindo, porque acho que tem alguns aqui que não estão acreditando nisso. Não levantou a mão, mas também não está acreditando.
Então, irmãos, adianta falar com quem está dormindo? Não adianta. Então, assim, você não pode sair desse culto, nós pregamos sobre despertamento esses dias. Você não pode sair desse culto, desse momento, desse encontro, como alguém que está dormindo. Alguém que vê tudo que está acontecendo, vê as demandas da África e não se importa. Não, querido, se importe. Porque é na unidade de todos aqui, cada um dando uma oferta, é que a gente vai poder fazer muito mais por África. Quem está entendendo? A gente vai poder fazer muito mais. Então aqui você tem o Pix aqui, ó, que você pode anotar aqui, já é o Projeto For África, tá vendo? Pode ser, depois eu vou falar. Olha, então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam. Não é aí não. Dá uma olhadinha aí. E as loucas, não, é antes. Acho que é no 5 ou 6. Olha lá, tosquenejaram, tardando o noivo, tosquenejaram todas e adormeceram. Todas, irmãos. Não apenas 5. Isso, irmãos, é um despertamento. Talvez você saiba de alguém, inclusive esse alguém, você vê ele todo dia quando você olha no espelho. Alguém que era muito mais fervoroso lá atrás, muito mais cheio de Deus, comprometido, fiel com dízimo, fiel com oferta, generoso, comprometido mesmo com a obra do Senhor, mas está vivendo um tempo que parece que dormiu. Não é mais o mesmo cristão. Era cristão e agora virou crente. Quem não conhece alguém assim, irmãos? E às vezes Deus está falando contigo mesmo. Por quê? Dormiu. Sabe aquela pessoa que vai em culto, pós-culto, e parece que nada muda? Nada muda, continua a mesma pessoa. Na linguagem popular, entra num ouvido e sai no outro. Irmãos, se o que a gente passou aqui hoje, os vídeos, tudo que a gente mostra sobre a África, não mexer com você, é porque algo está errado, não na mensagem, mas no receptor da mensagem. Eu estou falando isso aqui com muito amor, irmãos. Sabe por quê? Porque por um outro lado, eu falo isso com muito amor mesmo, a obra de Deus lá vai continuar, com ou sem a sua ajuda, irmãos. Eu preciso falar isso com muito amor aqui. Quem está tomando prejuízo com isso é você. De ouvir, ver o que acontece no nosso projeto lá e não se mobilizar. Então, querido, você tem essa autoridade sobre você de tomar uma decisão. Então, a partir de hoje, sabe o que eu vou fazer? Vou pegar tanto do nosso dinheiro e não mexa no dízimo, na oferta não, porque aqui também precisa e muito. E, inclusive, para mandar o que a gente tem compromisso mensal com a África. Mas é um extra que você vai separar para essa missão, para ajudar a África. E a frase que a gente usa aqui, irmãos, é essa mesmo, não muda não. Sai do seu bolso, mas não sai da sua vida, irmãos. Tudo que você semeia na obra de Deus, principalmente nessa missão, querido, é prosperidade para a sua vida. É prosperidade. Eu falo isso para a glória de Jesus, irmãos. Para a glória de Jesus. Nossa Deus, 15 minutos já para terminar. Olha só, eu falo isso para a glória de Jesus. Deus conhece o meu coração. Mas eu preciso falar, porque às vezes tem gente que anda, mas não vê. Abre o olho, mas não vê. E eu tenho ouvido, mas não escuta. Parece uma estátua. Mas assim, às vezes precisa falar para trazer esse despertamento mesmo. O patrimônio hoje, eu vou falar, pelo amor de Deus, eu não estou falando isso com nenhum orgulho, Deus sabe do meu coração, mas só para te antenar. O patrimônio hoje da Resgatando, que a gente tem, esses lotes, essa igreja, tudo pago, tudo nosso. Para aqueles que não sabem, a gente tem lote depois ainda dessa área, que é da igreja, a nossa sede campestre, centro de recuperação, missões em África, tudo isso que a gente tem, se você analisar e comparar, não é para fazer isso não, mas é só mesmo para a gente acordar. Se a gente for comparar a igreja Resgatando, uma igreja de 20 anos, se a gente for comparar essa igreja com as demais igrejas da nossa cidade, você pode comparar depois, se ela não está entre as 10 mais prósperas dessa cidade. Pode comparar, compara patrimônio. Cada lote desse é 1,5 milhão, nós temos 8 aqui. Mais a sede campestre, mais o nosso condomínio, tudo que a gente tem, irmãos. Olha o patrimônio da Resgatando em 20 anos.
Não tem honra nenhuma minha aqui não, irmãos. Eu só estou falando isso para vocês entenderem. Se vocês me perguntarem qual a razão disso, qual a razão da Resgatando hoje ter esse patrimônio em tão pouco tempo? Irmãos, eu tenho essa resposta e creiam. Investimento na África. Missões está no coração de Deus. Não há como, irmão, você investir naquele povo e não prosperar. Desde quando a Resgatando começou, a Resgatando teve esse desejo, essa missão, essa responsabilidade de ser uma igreja missionária. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Da mesma forma que Deus prospera o CNPJ, resgatando vidas, por financiar a África, você acha que não vai abençoar o CPF de cada um? Você acha que não vai abençoar a casa de cada um, a vida de cada um? Vai, irmão, sabe por quê? Porque há um poder na semente, e principalmente uma semente segundo o coração de Deus. E eu não tenho dúvida nenhuma que Deus é apaixonado com a África. Deus quer abençoar a África, e Ele vai abençoar a vida. A vida de cada um aqui. Então, querido, sai do seu bolso, mas não sai da sua vida. É semente. É semente. Então, só para a gente partir para o encerramento aqui, olha esse texto aqui, vocês não precisam abrir não, se puder colocar no telão, para a gente ganhar tempo, 2 Coríntios capítulo de número, eu vou direto no 9, eu queria dar uma palavra sobre o 8, mas não vai dar tempo, eu vou direto no 9, só mostrar algo para vocês aqui, olha isso aqui, Paulo ele diz assim, mas digo isto, vou ler no celular mesmo, aquele que semeia pouco, irmão, isso aqui é na nova aliança, no tempo da graça, no pós-cruz, depois que Jesus já pagou tudo por nós, Paulo ainda fala isso aqui, sabe por quê? Porque o princípio da semeadura não tem nada a ver com o que a cruz fez, preste atenção nisso aqui, o princípio da semeadura tem a ver com o seu coração, não é com o que Cristo fez. Lá em Gênesis 8:22, quando as águas baixaram, ali, quando Noé estava na arca, sabe o que Deus falou para Noé? Olha isso aqui, ele falou assim, enquanto a terra durar, vai haver frio e calor, dia e noite, verão e inverno, e sementeira e ceifa. Então não tem nada a ver com o Velho Testamento, Novo, Velha Aliança, Nova. Enquanto a terra durar, olha lá, sementeira e cega e ceifa, né, e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Eu pergunto para vocês, acontece dia e noite? Essa palavra se cumpriu? Se cumpriu verão e inverno? Se cumpriu frio e calor? E você acha que não cumpre sementeira e ceifa? Claro que cumpre, irmão, você só precisa crer nisso. Semeadura é um princípio. Eu fico vendo essa brigaiada aí de dízimo, de Velho Testamento, de Novo, mas esquece isso. Dá mais que o dízimo, seja um semeador. E você vai ver se a sua vida não vai prosperar. É princípio estabelecido, que Deus cruza os braços, e é uma ação nossa. E Paulo vai dizer que, é claro que é proporcional. Se você semeia em 1 hectare de terra, está aqui o fazendeiro Marcinho com a gente, Fabiano está aqui com a gente. Se você semeia num hectare de terra, você vai colher tanto. Se você semeia em 2, é o dobro. A lógica é essa. Em 5, são 5 vezes mais. Então, se você semeia num quintal de 5 por 5, é outra colheita. Isto é, quem semeia pouco, colhe pouco, o texto está dizendo. Mas quem semeia muito, colhe muito. Então, não tenha medo de semear. Não tenha medo de ofertar. Sai do seu bolso, mas não sai da sua vida, irmãos. Você precisa crer nessa verdade. E o texto continua e fala assim, para a gente ganhar tempo aqui. Ele fala assim, e aquele que semeia em abundância também ceifará. Versículo 7, cada um contribua segundo propôs o seu coração. É aqui que está o perigo, porque tem coração que, pelo amor de Deus, eita! Talvez, irmãos, você não está pronto para viver esse versículo. A igreja de Corinto talvez estava pronta, mas às vezes esse texto não é para você, porque seu coração é duro. Aí o que você faz? Estipula lá um valor, ou às vezes o coração da sua esposa, ou vice-versa, é mais macio, pede para ela fazer, mas faz de algum jeito. Mas Paulo confiou e colocou esse texto aqui para a gente, inspirado pelo Espírito. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento, porque o Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para, olha isso aqui, e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que tendo sempre, tem gente que não tem nada, porque não semeia nada, irmão, tendo sempre em tudo,
toda a suficiência, a abundez em toda boa obra. Dinheiro que está na sua mão, meu irmão, não é só para você. É para você e para os outros. E a gente tem dificuldade em entender isso. O dinheiro que está na nossa mão não é nosso. Irmãos, tem muita gente que é assim, quando recebe um Pix, mas quando vai ter que passar um Pix, como nem entrou no meu bolso ainda. Nem caiu na minha conta, eu já tenho que pagar. Você esqueceu que quando você paga, você está abençoando alguém que está precisando de um dinheiro, que fez um serviço, que tem uma necessidade, que tem que comer, tem família para tratar. Você tem que ter prazer em pagar. Prazer em estar pagando. Porque quem está pagando, e se pagou mesmo, é porque recebeu para pagar. A gente só quer receber. A gente crê em parte da Bíblia, irmãos. Porque Jesus disse para nós que é melhor dar do que receber. Se eu pedir R$50 para cada um aqui, talvez seja difícil eu chegar a R$1.000. Aqui não, em outra igreja, aqui chega. Mas se eu pego 50 aqui e pergunto quem quer, vai quebrar isso tudo aqui. Quem chegar primeiro. Olha para você ver como que a gente está. Mas Jesus disse o quê? Que é melhor dar. Mas na nossa mente está o quê? Melhor receber, porque se oferecer 50, aparece um monte. E está entendendo? É triste, mas eu estou falando uma verdade, e que o nosso coração mude acerca disso. E aí, irmãos, Paulo continua, ele fala assim, e conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres. Então quando você manda uma oferta para a árvore, você está dando para rico? Deu aos pobres. Irmão, infelizmente, dá raiva isso. Não pega um corte só disso e posta não, irmãos. Mas tem algumas coisas assim que dão vou mudar a palavra, uma tristeza, irmãos. Vocês acreditam que tem igreja aqui em Juiz de Fora? E eu conheço o meu amigo pastor, que há muitos anos atrás falou comigo que estava com 1,5 milhão no banco guardado. A nossa igreja tem um saldo de 1,5 milhão. Falei, para quê? Os tempos difíceis quando vier, né? Como? Que evangelho é esse que eu vou ficar retendo, irmãos? O dinheiro fala para você, irmãos, o dinheiro é para girar, meu irmão. O dinheiro é para girar. E você pode até gastar com os seus benefícios, mas se você pega a parte disso e oferta, você pode girar que não vai faltar. Não esqueça de semear, porque gira e não falta. Agora, se você só é um gastador com seus próprios bens, aí, meu filho, você é um péssimo administrador e vai faltar sim. Mas se parte desses recursos é para girar para o bem do próximo, você pode ter certeza que não vai faltar. Não vai faltar. E ele continua falando aqui. Espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Olha isso aqui, olha esse texto, irmãos. Já vou partir para o encerramento. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, opa, olhe para mim, por favor. Aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento. Tudo que vier à sua mão tem pão e tem semente. Ou vocês não prestaram atenção no texto? Aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, ele está falando que do dinheiro que vem na nossa mão, tem semente e tem pão. Mas qual é o problema de muitos? Come o pão e come também a semente. Não, querida, a semente é para quê? O próprio nome diz, a semente é para quê? Para semear, irmão. É para semear. Aí ele fala, aí ele não fala que vai multiplicar o pão, porque isso é natural. Ele fala assim, também suprirá e aumentará a vossa sementeira. Se vocês puderem ir colocando os textos aqui, eu estou em 2 Coríntios, eu estou no 9:10 agora. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão. Então diga assim, todo o dinheiro que vem à minha mão, mas está muito fraquinho. Sei que você já deve estar com fome. Solta a voz. Todo o dinheiro que vem à minha mão, a fé vem pelo ouvir. Não, perdão, irmão. A fé vem pelo ouvir. Às vezes você precisa falar para você ouvir, para ter fé. Então fala, todo o dinheiro que vem à minha mão,
parte é pão e parte é semente. E Deus é tão generoso com a gente que a semente é muito menor do que o pão. Então você vai comer mais e semear menos. E há um poder na multiplicação da semente que depois supera o pão que você já comeu. Você pode trazer isso para o dinheiro, para você entender, que é dinheiro também. E aí ele fala assim: também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Aí ele fala assim, olha para mim, enriquecendo-vos em tudo. Dá um aleluia aí, irmãos. Ele está dizendo que quando a gente é assim, a gente enriquece em tudo. Isto é, onde você colocar sua mão, prospera. Você é um empreendedor aqui, vai prosperar. Você tem lá um profissional liberal, vai prosperar. Você trabalha lá, tem uma promoção no seu trabalho te esperando. Você está desempregado, tem porta aberta. É o reino de Deus. E no reino de Deus não tem a economia do sistema. É uma outra economia. É o contrário. E ele fala, enriquecendo-vos em tudo. Mas para que enriquecer? Ele fala, para toda generosidade. Isto é, ele vai te enriquecer mais para você dar mais. Para você ser ainda mais generoso e generosa. Ei, está entendendo? Aleluia. E ele fala assim, a qual por nós reverte em ações de graças a Deus. Olha isso aqui, porque a ministração deste serviço, talvez você nunca prestou atenção nisso, mas quando você é um dizimista, um ofertante, alguém que semeia na obra de Deus, você está trabalhando como alguém que está aqui no louvor, que está lá na recepção, que está aqui pregando, que está cuidando do banheiro, está cuidando de crianças. Oferta e dízimo é um serviço que você está prestando ao reino de Deus, irmãos. Porque infelizmente o mundo é capitalista, não tem como fazer nada sem dinheiro. Quando você está ofertando na África, você está prestando um serviço aos africanos, a favor do reino de Deus. O texto está claro, porque a ministração deste serviço, aí ele fala, não só supra as necessidades dos santos, tudo que é ofertado aqui é para as necessidades nossas mesmo, mas também, olha isso aqui, transborda em muitas ações de graças a Deus. Percebeu no vídeo do Carlinhos? Irmãos, eu estou grato a Deus por vocês. A África é grata pela igreja resgatando vidas, irmãos. Tudo que a gente manda lá, eles estão sempre agradecendo a gente. O Carlinhos, cada vídeo dele, observe, ele está sempre, irmãos, muito obrigado. Isso transborda em alegria, em gratidão daqueles que estão recebendo as nossas ofertas. Quem está entendendo? Aí ele fala assim, transborda em muitas ações de graça a Deus. Aí só para encerrar, ele fala, visto como na prova dessa ministração, eles glorificam a Deus. Olha só, a oferta é uma ministração. Eles glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo. Tipo assim, vocês estão sendo submissos ao Evangelho de Cristo quando ofertam. Isso aqui é muito lindo, irmãos. Depois pega esse texto em casa e aprofunda um pouco mais. Aí ele fala assim, e pela liberalidade da vossa contribuição para eles e para todos, enquanto eles pela oração por vós demonstram o ardente afeto que vos têm, por causa da superabundante graça de Deus que há em vós. E a gente vê esse coração do africano, como eles são gratos por tudo que a gente faz por eles. E olha que a gente faz pouco, tá? Muito aquém do que a gente pode fazer. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Então, que haja em nós esse eu me importo. Bata no seu peito e fala, eu me importo. E não é sentir, é decidir. Diga para o seu irmão, não é sentir. Tem gente que é assim, eu estou sentindo. Aí já tem outro que igual que é pintinho, está sentindo nada. Não é sentir, irmão. Isso é campo da alma. Campo da alma. Sentimento está no campo da alma. Você sente aqui porque está aqui no momento, uma atmosfera legal. Aí na hora do pagamento lá mesmo, já não estou sentindo mais não, pastor. Não, querido, não é sentir, é decidir. Fala para o seu irmão, não é sentir. É decidir. Paulo fala que nós temos que prestar a Deus o nosso culto racional. Não é emocional. É racional, é razão. Então que cada um saia daqui com essa razão, com essa decisão. Nós temos agora no final do ano
só para esquentar as baterias, né, irmão? Nós temos agora no final do ano o Natal. Olha o desafio, 2.000 crianças. Pensa, irmão, brinquedo para essa criançada toda. E tem gente que pensa assim, vou mandar R$1 para a África, deve ser um sucesso lá. Irmão, se a gente for pensar em comprar comida africana para o africano, realmente não é caro. Mas brinquedos, tudo que vai da China para lá, é caro sim, é mais caro que aqui. Então, para a gente fazer um bom Natal para essas crianças, tá? Não seja como Judas agora. Que desperdício, pastor. Lembra de Judas quando a mulher derramou o vaso de alabastro? Então, olha só, para a gente fazer um bom Natal para essas crianças, vai aí uns R$50 mil, irmãos. Porque 2.000 crianças, se a gente pensar em R$25 para cada criança, nós estamos falando de 50 mil. E é claro que não é só a Resgatando que vai contribuir. E você quer ver uma outra coisa? Pega um contribuinte aqui que vai dar R$100 e fala para ele assim, o que você acha de pegar esse dinheiro para outra coisa? Né? Fala assim, não, estou dando para o Natal. Porque Deus move a provisão de acordo com a visão. E se Deus colocou no coração do Carlinhos essa visão de fazer um Natal bacana para as crianças que nunca ganhou um presente lá na África, é isso que a gente vai fazer. Nós vamos mandar essa oferta para o Natal. Quem está entendendo, diga amém. Então isso é só para esquentar a bateria nesse ano aí. Então, esse ano ainda, o que você faz? Separa uma oferta para o Natal. Essa oferta é uma oferta que você vai canalizar para a gente fazer aquele Natal. Então o Carlinhos está mobilizando outras igrejas também, outros contatos, mas nós vamos participar, cada um aqui pode, irmãos. Nessa média de R$25, quem não pode? Pastor, eu posso para uma criança, eu posso para 2 crianças, eu posso para 5, eu posso para 10, eu posso para 20, eu posso para as 2.000. Quem gostaria de poder para as 2.000? Se você tem esse coração, eu declaro aqui que você vai prosperar e um dia vai dar para as 2.000. Eu creio, irmãos, eu creio. E Deus pode te dar uma ideia, uma visão, um projeto, que você vai prosperar tanto, que isso vai ser troco de padaria. Eu creio nisso. Amém, meus irmãos? Bom, então nós vamos encerrar agora entregando os nossos dízimos, as nossas ofertas. Se esse momento é o momento que você já sente de dar essa oferta, vamos manter esse Pix aqui, porque esse Pix já cai no projeto da África, não mistura com o da igreja, tá, irmãos? Mas tudo que a gente recolher aqui hoje, toda oferta que recolher aqui hoje, vai ser, de qualquer forma, não vai fazer diferença. Toda oferta que for recolhida aqui hoje, para a gente não ter trabalho de separar na conta da igreja, então já combina assim, entrega por esse Pix aqui. Esse Pix outro dia não estava funcionando, alguém pode testar aí? E se der certo, põe logo R$2.000 aí. Vê lá. É isso assim, é desse jeito. Vê se esse Pix funcionou com o QR Code. Funcionou? É por isso que é 2.000 mesmo. Então, tá vendo? É profeta aqui. Então, olha só. Todo o Pix que cair aqui e tudo que cair aqui embaixo nesse culto é para esse projeto do Natal. Amém, irmãos? Amém. E muito mais do que essa oferta, seja consistente. Programe um valor, senta com sua esposa, você que é solteiro, resolva com o Espírito Santo. Dê um valor mensal por África e prosperidade sobre a sua vida. Amém, irmãos? Amém? Fique de pé no seu lugar. Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos agora orar, encerrar e entregar os dízimos e ofertas. Quando você vier para entregar o seu dízimo e oferta, já encerrou a nossa reunião. Amém? Não saia com correria. Lá atrás tem algumas coisinhas lá que está vendendo também para captar recursos para a África. Talvez tenha um café ali ainda. A gente pode ainda ter um tempo de comunhão lá atrás. Amém, meus irmãos? Amém? Deus é bom? E tem cantina também, tá, irmãos? Pastel? Que pastelzinho tá bom, hein? É um tempo de comunhão bacana lá no pastel também, tá, irmãos? Ali na cantina, tá? Amém, meus irmãos? Eu quero aproveitar o ensejo antes da gente orar para encerrar e receber aqui com muito carinho a vida do Anderson, um amigo de longa data, seu irmão, sua família está ali com a gente. Para quem não conhece o Anderson, esqueci o nome do seu irmão. Darlan? O Anderson e o Darlan, eles que fundaram a High Vision, essa marca famosa, camisas de excelência, né? Bermuda também, né, Anderson? Bermuda, camisa, a High Vision, eles são proprietários, estão com um projeto muito bacana mesmo, Use Semeando, onde vocês colocam a mão prospera. Eu creio que esse projeto vai ser muito grande, camisas evangélicas,
e vai apoiar a África com esse projeto, irmãos. Olha só que lindo. Olha que vai prosperar muito. Creia nisso. Amém? Então nós estamos juntos nesse projeto aí também. Amém, meus irmãos? Amém? Pai, nós te louvamos por tudo que aconteceu nessa noite, está acontecendo ainda. Te louvamos pela vida dos teus filhos, te louvamos pelos louvores, que foi um tempo de excelência aqui, que as tuas filhas e teus filhos prepararam tudo com a maior excelência. Pai, muito obrigado, como já falamos aqui, sobre a decoração da igreja. Obrigado por cada vida que o Senhor trouxe a este lugar. Nós estamos saindo daqui com o nosso coração em paz, que o Senhor fez a vontade do Senhor. Nós te louvamos, Pai, pela Tua palavra, te louvamos pelos legendários, te louvamos pelos visitantes, te louvamos por tudo nessa noite. O Senhor é bom, o Senhor é sempre bom, o Senhor é bom, bom, apesar de nós, o Senhor decidiu ser bom, e nós te louvamos pela Tua bondade, pela Tua graça, pelo Teu amor, por tudo que o Senhor fez aqui nessa noite. Muito obrigado, Espírito Santo. Nós glorificamos o Teu nome, nós exaltamos o Teu nome, e que a cada dia os nossos cultos sejam cristocêntricos, porque Cristo é a razão do nosso tudo. Te louvamos também, Senhor, por cada vida que vai entregar o seu dízimo nessa noite, cada vida que vai ofertar. Nós te louvamos, ó Deus, por cada oferta que será lançada para a África. Te louvamos pelos corações que o Senhor tocou nessa noite, para ter essa decisão de se importar com a África todo mês com uma oferta de contribuição. Declaramos prosperidade sobre a vida de cada um dos teus filhos, que essa semente vai ter grandes colheitas, em grandes negócios, grandes sonhos, grandes projetos de prosperidade, como um sinal para cada uma dessas pessoas. Nós te louvamos por tudo, Pai, por tudo mesmo, em o nome de Jesus. Antes de vocês entregarem a oferta para a gente encerrar, lembrar que terça-feira nós temos o nosso grande culto de curas e milagres. Não faltem por nada, que tem sido uma grande bênção. Pode trazer o seu dízimo e sua oferta. Boa noite, paz seja convosco. Uma semana poderosa para todos, em nome de Jesus.